Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou muito feliz, mas muito feliz porque hoje é uma data muito especial. Nós estamos comemorando 1 ano de Na Montanha Podcast. Quero agradecer vocês por todo esse sucesso que vocês têm feito acontecer na Montanha. Sem vocês, nós não seríamos o que somos hoje. Muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado, que têm encaminhado aí para os amigos. E hoje eu estou aqui recebendo, mais uma vez, uma pessoa muito especial. Ele é montanhista profissional, referência em montanhismo na América do Sul, com mais de 26 anos em montanhismo. Apaixonado pelo Brasil e tem como grande paixão o montanhismo na Cordilheira dos Andes, onde já realizou mais de 2.000 treques e travessias, mais de 200 cumes e com certeza uma volta no planeta a pé. Chileno de nascimento e brasileiro de coração, radicado no Brasil, tem como missão entender e levar as pessoas a alcançar os seus objetivos, uma marca registrada da sua liderança. Também realizou cumes em montanhas em todos os países que estão na Cordilheira dos Andes, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Foi um dos pioneiros a realizar corridas de aventura no Brasil e na Cordilheira dos Andes. Há mais de 25 anos lidera expedições de aventuras em montanhas, guiando grupos de treques, travessias e ascensões através da empresa, que eu já vou dizer o nome, realizando treinamentos corporativos, palestras, cursos, treinamentos para futuros guias profissionais. Ele é graduado e pós-graduado em marketing, gestão de negócio e administração de empresa. Eu estou falando de Fred Duclerc. Pô, Zulu, prazer, cara. Seja bem-vindo. É um enorme prazer estar aqui de volta. É uma honra, me sinto honrado. Nossa participação no episódio anterior que nós fizemos fez muita repercussão. Né? Eu acho que assim, esse mercado precisa de vozes, como Na Montanha, né? E conteúdos com qualidades, né? Pessoas que inspiram, pessoas que fazem você pensar, refletir e principalmente, né, Zulu, te tira um pouquinho da caixinha, né? Sai um pouquinho daquela coisa da mesmice, né? Aliás, se você quer criar história, você tem que ser diferente, você tem que criar a sua história. Ultimamente eu sempre falo, não copie ninguém, faça a sua história. E eu acho que Na Montanha tem isso, né? Tem a ver com você, tem a ver com o teu perfil, também com a tua história. Super obrigado por esse convite novamente aqui. Quem agradece sou eu e dizer que da última vez que você esteve aqui no episódio 23 e 24, quem não assistiu, assista lá, eu falei Fred Duclerc. Isso. Achei que era francês, mas... É francês. Na verdade, a pronúncia correta é Freddy Duclerc. E aí, dessa vez, eu fiz um pouquinho de força para falar até o final, né? Para não cometer tantos erros assim, mas eles estão acostumados. Sobrenome... Você sabe que no Brasil, assim, a gente não tem essa pronúncia do francês, né? O U em francês tem um som parecido com o I. Então fica I. Então, não é aqui, para facilitar, eu falo, não é Duclerc, né? Mas em francês seria Duclerc. Né? Então, fica aí a dica aí, a aula de francês. Nada de francês, nada. Sou muito brasileiro, né? E também me recusei em falar os nomes dessas montanhas aqui, a qual você fez cume, com exceção do Aconcagua, que é fácil pronunciar. Sei. Os outros eu me recuso, tá? Sim, tem muitos, né? Tipo Tokjararro, né? O que é Tokjararro, né? Em Quechua, Rahu, toda vez que você lê Rahu, é nevado. Então é Tokja, né? Rahu, nevado. Nevado, Tokja. Né? E aí por aí vai, né? Aí, bom, tem o Ascaran, tem Tropical, que tem Pisco e por aí. Na verdade, nem adianta listar. Aliás, se você tiver uma curiosidade de saber um
pouquinho da minha história, coloca meu nome no Google, vai aparecer tudo. Aparece mesmo. Eu já coloquei várias vezes. Eu acompanho o seu podcast, que é um grande sucesso, que é é um pioneiro e uma das grandes referências, né, aqui no Brasil e na América do Sul. E dizer, Fred, que eu estou muito feliz de ter você aqui hoje e falar para você assim, muito obrigado por toda a sua contribuição que você tem feito para o Na Montanha. Você é um dos poucos que passou por aqui e continua replicando todo o material colhido e falado no Na Montanha. Muito obrigado, de verdade, de coração. Se o Na Montanha hoje está caminhando, com certeza você está do lado ali, porque você é uma grande pessoa. Muito obrigado, viu? Olha, eu diria para você que não precisa nem me agradecer, mas recebo com todo o respeito, com todo o afeto que merece. Não é? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente que é do mundo, né, o universo da montanha, o universo do mundo outdoor, todos têm que se comprometer quando você tem uma oportunidade desse tipo, né? Uma, porque divulga teu trabalho, e nada mais justo que te ter uma troca, né? Através do meu trabalho, retribuíram Na Montanha a oportunidade também de estar presente, né? Eu acho que, assim, conteúdos desse tipo a gente devia ter um monte, devia ter mais de 100 podcasts só Na Montanha, né? Ou no conceito, né? Não é Reset Humano só podcast, não é só Na Montanha. Por quê? Para criar uma cultura de montanha no Brasil, a gente precisa que todos participem. E todos são quem? São todos os atletas, são todos os praticantes de esportes, são os donos de marcas, né? São os apoiadores de produtos, né? Marcas de produto, todos eles têm que contribuir para o mercado. Por quê? Quanto o mercado mais maduro, mais fomentado, melhor para todos, né? Então, me sinto nessa posição e me sinto nessa retribuição, né? Para mim é meio automático, não tem nem que... Por isso que eu te falo, não precisa me agradecer. Recebo com todo o respeito e tudo mais, me sinto obrigado a fortalecer essa comunidade, vamos chamar assim, né? É que, na verdade, Fred, quando a gente não quer olhar para algumas situações. E aí você é uma das pessoas que eu não tinha amizade, que eu não conhecia, que eu chamei ali pelo Instagram para fazer uma gravação de bate-pronto, você já me atendeu, me respondeu, passou o seu número, e de lá para cá não paramos de conversar. Então, uma pessoa que não era minha amiga, que não era minha colega, que não me conhecia, ter feito tanto de coisa que você fez por podcast e por mim, eu tenho que ser muito grato eternamente, porque a gente muitas vezes fica esperando das pessoas mais próximas, das pessoas que conhecem a gente, das pessoas que acompanham a gente, das pessoas que falam que são nossos amigos. E aí, de repente, uma grata surpresa de 2023, você e mais alguns que passaram por aqui pelo Na Montanha. Já que eu falei de 2023, conta pra gente como que foi esse ano de 2023 pro alta montanha, aí pro montanhismo brasileiro e na América do Sul. Olha, antes de falar disso, eu queria te falar uma coisa que eu falei recentemente num bate-papo, numa palestra que eu dei, né, para executivos e também tinham pessoas que praticavam esportes. Eu sempre digo o seguinte: alguém tem que apostar em você. Essa coisa que você faz tudo sozinho, resolve sozinho, que você é o cara porque você consegue rendimento, performance, e que você só você fez isso, é papo furado, isso é balela. São situações que são de ingratidão. Porque a vida não te apresenta só uma situação, são diversas. E alguém um dia disse: olha, esta pessoa tem talento. Esta pessoa merece ser elevada, merece uma oportunidade, merece você apostar. É assim em qualquer atividade esportiva, é assim em qualquer trabalho. Se você não consegue apostar e acreditar num ser humano, então para tudo. Eu, por exemplo, acho que eu sou o resultado que eu sou hoje de uma soma de pessoas que acreditaram no Fred Duclerc, desde o início. Os primeiros que acreditaram, acho que foram meus pais. Sabe? Assim, sempre acreditar, nunca ouvi não, nunca ouvi você não pode, nunca ouvi não faça. Não é sempre ouvir dizer, olha, você consegue, pode sonhar que vai conseguir. A hora tem que ser coerente, tem que se preparar, tem que se planejar, né? E assim é no trabalho, né, Zulu?
né? Eu que estava falando isso para o mundo corporativo, tem sempre alguém, algum gerente, alguma coisa assim, um coordenador, um líder, um bom líder, né? Que lida por atitude e não porque ele manda. Pô, ele vê alguém, identifica e não, vou dar mais oportunidade, chance isso. E no caso do Na Montanha, não tem nem o que pensar, né? Eu tenho plena consciência que o mercado precisa de quê? Precisa da gente falar de montanha, viver montanha, respirar montanha, respirar natureza. Para quê? Não é para mim, não é para você, não é para quem está nos 40, quem está me ouvindo aqui. É para você, pai, que tem filhos, né? Tem 10, 5, 3, 4, 10. Você precisa entender o que é a natureza para poder levá-los, para poder encaminhá-los e inspirá-los. O primeiro passo de alguém que aposta em você é teu pai e tua mãe. Se você não tem teus pais nisso, então reflete você que é pai, e se você é um jovem que está me ouvindo, também reflete, começa também a se inspirar nos seus pais. Porque com certeza, inspiração a gente acha, sabe em quem? Nos ancestrais, nos avós, nos tataravós, né? Nosso país é um país múltiplo, diverso de origens, né? Então não tem como não ter inspiração. Muita gente chegou aqui de barco e de diversas maneiras não tão agradáveis que, é muita inspiração, né? E Na Montanha tem um pouco disso, né? Então eu me sinto participante disso. E aí eu que te agradeço, obrigado aí pela oportunidade. E quanto à segunda parte, olha, 2023, eu acho que assim, o mercado brasileiro, eu particularmente, para mim, né, eu senti ele um pouquinho retraído, né? Apesar de ter realizado muitas coisas. Eu acho que assim, foi um ano em que todos tiveram que fazer muito, né? Nós viemos de uma pandemia, né? Saímos para 2022, onde, cara, 2022 foi sensacional, foi espetacular em todos os sentidos, né? Eu acho que o mercado ficou fomentado, por quê? Porque tinha uma demanda, né? Uma demanda retraída, vamos chamar assim, né? Então, represada e retraída. Então, assim, quando abriu, opa, vamos todos para lá, né? E esse ano não, esse ano se mostrou um pouquinho mais cauteloso, então, talvez por mudanças de governo também, mudanças na economia, então as pessoas ficam um pouquinho mais com o pé atrás. Mas eu já sinto que isso já mudou agora nesse último trimestre, no quarto trimestre. Tô parecendo economista, né, falando de economia. Eu adoro economia, viu, pessoal? Tô pensando aqui no dólar, se o dólar baixasse vai ser bom ir pra montanha. Você sabe que o que eu mais acompanho diariamente é o dólar, né? Porque uma operação internacional você tem que dolarizá-la. Você não pode fazer uma operação baseada só na moeda nossa nacional. Então, você tem que entender como é a oscilação da economia, não só no Brasil, mas fora. Você vai falar, pô, mas cara, guia tem que entender de economia? O mínimo você tem que entender, porque se você sai daqui, monta uma logística para uma ilha de Navarino, por exemplo, que eu estou sempre, todo fim de ano, né? E eu estive recentemente lá, você tem que pensar como está a economia local, o que acontece, como estão as coisas, o que vai mudar, o que não vai, né? Então, entender o ano, entender a economia local é entender o teu trabalho. Então, faz parte. E mesmo a nossa economia, né? As nossas expedições internas aqui no Brasil. Esse ano eu realizei muitas coisas, né? Realizei Serra Fina. Um roteiro novo que eu criei, que se chama Serras de Minas. Na verdade, quero conhecer. O nome é uma homenagem às Serras de Minas mesmo. Aliás, uma terra que eu amo, sou apaixonado. De maneira geral, acho o Brasil lindo demais e tudo mais, mas, Minas tem muito a ver com o meu DNA. Não é? É o seu povo, a sua história, a comida, né? Suas serras. E esta é uma homenagem, que na verdade é uma reinvenção, vamos chamar, de um outro roteiro muito antigo, nada popularizado, né? Que era, alguns chamam de Rota Z, né? Mas eu fiz algumas mudanças, coisas do gênero, fica entre Lavras e Carrancas. Cara, é espetacular, porque a gente cruza 5 a 6 serras, né? Um roteiro que exige um pouco de um bom condicionamento físico, mas não é técnico. Mas a mudança de terreno faz ele variar, faz ele, se você se esforçar para quando você chega numa cachoeira e fala, caramba, consegui chegar, né? Numa cidade histórica como é a região, né? Rica em plantações de café, tem uma história colonial, da era colonial ainda, ou seja, você esbarra em pura cultura, não é só um trekking. Então, Serras de Minas, nada mais que uma homenagem bacana, né? Bom, Serra do Papagaio, né? Esse ano eu consegui fazer algumas coisas, como o trekking nevado de Serra de Santiago, né? O ano passado consegui fazer isso. Tive em Guaiuas como clássico, né? Eu realizo Guaiuas todos os anos, já há mais de 25 anos, ou seja, é muita história por lá, né? Desculpa, vou tomar um pouco de água. Opa, pode ficar à vontade aí. Quem acessa o seu site, né, o Fred Duclerc,
Tem várias informações ali de todas as expedições, de todas as travessias. E parabéns pelo site, quem fez o site, porque a gente fica com vontade de estar em todos aqueles lugares. Tá maravilhoso aquilo. Eu acho que assim, a gente oferece opções, oportunidade. De todo um leque de produtos que você tem dentro do seu trabalho, não são todos que acontecem às vezes. Mas você tem que ter opções para as pessoas se identificarem. Né? Ou seja, o sonho parte a partir do momento que você identificou algo e fala, cara, eu me vejo lá. Né? E você procura esse profissional, né? E quando você procura, você tem que trocar essa conversa com ele, né? E aí tem um outro processo, como fazer isso, a gente pode até falar depois na sequência, mas o site tem esse objetivo, né? É praticamente um catálogo, né? E um catálogo não necessariamente só é o valor, né? Mas sim o conteúdo dele, né? Eu acho que assim, quando você procura um bom profissional, um profissional de montanha, um cara que tem experiência, tem qualidade, você busca porque ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Eu costumo falar que você não vai ao médico porque ele tem um bom preço. Você vai ao médico porque ele tem qualidade, porque ele é bom naquilo que faz. E montanhista profissional e as empresas que têm um trabalho sério, né, e coerente, é a mesma coisa. Né? Então, eu sempre digo, procure esse profissional, pergunte para ele o que você quer fazer, né? Fale um pouquinho do seu perfil, né? Conte para ele, meu perfil é assim, tá? Eu gosto disso, procuro isso, tal, porque este profissional, na hora, vai identificar, esta pessoa está apta a fazer, por exemplo, uma travessia em Campo Nevado, né? Em 4, 5 dias, ela já teve uma experiência boa, né? Então, ou então vai dizer, não, acho que ele é iniciante, então acho que dá para encaixar aqui, dá para orientar, dá para oferecer alguma coisa nesse sentido. E aí, claro, o investimento é inevitável, mas que seja a última coisa a ser perguntada e não a primeira, né? Eu costumo brincar com isso, eu recebo sempre aquela interrogação preço. A pessoa não disse o nome, não disse de onde é, não disse o que faz, né? Não disse nada, mas preço. Gente, viagem não é produto de prateleira. Viagem, né? E principalmente no mundo outdoor, tem aspectos técnicos, né? E quando são aspectos técnicos, você tem que ser um profissional bom, né? Por si só ali já não é mais produto de prateleira, né? Então não dá para ir lá perguntar, por exemplo, você não vai no médico e diz preço. Jamais. Você quer saber qual a especialidade dele. É a mesma coisa os profissionais de montanha, né? Essa é uma questão que a gente tinha... Nós chegamos a comentar um pouquinho nos seus outros episódios. E o que a gente acaba vendo, isso eu vejo também na minha área como treinador de corrida de montanha, é que é exatamente isso. As pessoas, elas perguntam quanto que é a mensalidade. Elas não falam o nome, não se apresentam, não falam o que fazem. E eu falo, se você está procurando o preço, não vai ser aqui que você vai ficar. Com certeza tem opções com valor muito mais baixo, com preço mais baixo. O valor é diferente de preço, porque dentro do valor está agregado várias situações que a pessoa que está procurando o preço não consegue enxergar, principalmente na qualificação profissional de quem está à frente. E você falando, eu fiquei pensando, quantas pessoas que procuram preço não conhecem o seu trabalho e acabam entrando numa enrascada. Isso é muito comum, porque elas procuraram preço, não é verdade, Fred? Sim, eu acho o seguinte, quero deixar bem claro aqui, quando eu falo sobre preço, eu acho que toda pessoa tem o direito e tem o dever de cruzar. Qual a sua capacidade de investimento em algum sonho, em alguma viagem, né? E versus o que é a oportunidade, sem dúvida. Né? Agora, você não pode querer viajar para algum lugar que exige complexidade, exige coisas que vão além do preço, né? Especialidades, os profissionais envolvidos e tudo mais, somente por um preço baratinho. Isso não existe. Aliás, desconfie. Quando está muito barato, desconfie. Tem alguma coisa errada. Né? Para quem tem noção de o que é logística numa viagem, na hora ele saca. Opa, tem algo errado, não é possível. Né? Então, assim... E outra, né? Acho que o preço ele não mostra por si só a qualidade do teu trabalho, né? E não é que ele é melhor ou pior, é simplesmente que não mostra, né? Você tem que entender o profissional e entender os resultados que você busca, né? Quando alguém me procura para fazer o gelo continental na parte de trás de Chaltén, que fica já no Chile, e anda 4, 5 dias comigo só em glaciar,
Por aí você já percebe que vamos dar 4, 5 dias em glaciar. Tem que ter um conhecimento técnico. Além do conhecimento técnico, os equipamentos envolvidos são o quê? Muito técnico e específicos às vezes, né? Aí envolve outra coisa, saber direcionar a pessoa que está indo com você para um lugar desse, andar em glaciar vários dias, né? Se ela tem condições ou não. E você prepará-la, essa pessoa. Né? Quando você fala prepará-la, é orientá-la antes, os equipamentos, e orientá-la como vai funcionar. Né? Ou seja, por aí só, já o preço já não diz isso, né? Então, eu acho que... Mas isso também, sabe o que é, Zulu? Eu acho que a gente estava falando sobre 2023, né? Eu acho que o Brasil evolui pouco ainda no mercado profissional, né? Eu vou te falar, saiu recentemente, se não me engano, eu postei um número nos Estados Unidos em bilhões de dólares. Não me recordo exatamente o valor agora, mas eram assim, bilhões que o mundo outdoor representa nos Estados Unidos, no PIB americano, né? E a minha brincadeira é, aqui no Brasil, as pessoas ainda me perguntam no que eu trabalho, se eu viajo muito, né? As pessoas ainda não enxergam que esse é um trabalho, né? Não é viajar. Viajar faz parte porque o trabalho exige, né, esse contexto. Mas se você tem isso, eu acho que o mercado em 2023, ele ainda não evoluiu, não saltou, né, para um patamar que a gente pode dizer está evoluindo. É a mesma coisa, por exemplo, a valorização do podcast na montanha. Qual o conteúdo que ele traz, né? O quanto ele é relevante quando escuta um bom profissional aqui, né, que vive o dia a dia disso. Né? E não é mais um esportista isolado que é bom ou não é bom. Né? É a mesma coisa, os atletas que procuram apoio, patrocínio, eles têm que se entender como uma imagem, como uma empresa ou como um negócio para poder pedir algo. Mas aí é um papo para outra situação, né? Então, assim, eu acho que assim, 2023 foi bom, veio bem, né? Muito cauteloso, aconteceram muitas coisas, né? Mas como você tem que ficar sempre em evidência, tem que mostrar alguma coisa, conteúdo, trabalho, qualidade, palestra. Esse ano eu dei palestras, eu fiz expedições, dei treinamento, porque você tem um planejamento, você aplica ele. Né? A quantidade demonstra muito se o ano foi bom. Então, eu acho que esse ano foi bom, podia ter sido melhor. Acho que o mercado não evoluiu como eu acho que precisava evoluir. É só você avaliar o seguinte: qual o número de lojas outdoor que abriram no ano que você lembra? Você pensa em 5. Você vai lembrar das mesmas. Das mesmas. Né? Outra coisa. Fechou, na verdade. Sim, algumas fecharam. Outra coisa. Quantos montanhistas profissionais, de nível profissional, vou chamar assim, você conhece? Você vai lembrar, são os mesmos. E o mercado precisa desses profissionais. Aliás, é um papel meu, é um papel teu, do Na Montanha, é um papel de todo mundo que trabalha no mundo outdoor. É preparar os próximos que venham, né? Porque ninguém é eterno. Né? Acho que a próxima geração tem que ser forte, tem que ser consciente, tem que ser profissional. Isso tem a ver com os resultados de 2023 que não apareceram, na minha humilde opinião. Se alguém discordar, tranquilo, não tem problema. Mas eu não vejo grandes novidades. Né? Espero que 2024, né, agora que estamos em 2024, seja muito melhor. Começo de temporada, vamos a vapor, vamos a 1000. Né? Me parece que vai ser muito bom. Já tenho termômetros, detecto coisas que estão se movimentando, que me parece que vem coisa boa por aí. Legal. Ô Fred, outro dia eu estava conversando com o Sidney Togumi, treinador, e com mais alguns treinadores, e tem uma preocupação de a gente, treinador, tá beirando ali os 50 anos de idade e entender que precisa de uma renovação e que não seremos eternamente treinadores. Então a gente precisa dar uma mexida aí e fazer outras coisas também. Justamente pelo envelhecimento desse mercado de treinador. Na sua profissão, existe essa preocupação de não renovação de profissionais qualificados, alto nível, pela necessidade das altas montanhas? Eu acho que essa preocupação tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, com o mercado profissionalizado. O mercado brasileiro não é profissionalizado. Né? E não é ter uma carteirinha da Embratur ou algo do gênero. Não é isso. São as especialidades que um profissional, né, de mundo outdoor tem, as qualificações dele. Né? São pouquíssimas. E não é mais certificação também, viu? Essa coisa de você achar que é só certificação profissionaliza
Também não é uma verdade. Conheço muitos montanistas na América do Sul que são excepcionais montanistas, têm relevância internacional e não têm certificações. Não quer dizer que não é necessário ter, simplesmente que assim, a visão profissional, né, por muito pequena que seja a sua atuação, ela tem que existir, né? Eu vejo assim, eu não vejo essa preocupação no mercado brasileiro. Eu não vejo, são raríssimos os colegas com quem eu falo que têm essa preocupação, né? Me parece mais pontualmente alguém, né? Eu assim, sempre tive essa preocupação, mas eu sei por que eu tenho essa preocupação. Eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos, né? Para quem não me conhece, eu fui diretor de marketing, trabalhei na Coca-Cola, até falei um merchan aqui, mas trabalhei em algumas multinacionais. Falei Coca, todo mundo bebe Coca, então acho que não tem problema. Quem sabe apoio na montanha. Pô, né? poderia. Se eu estivesse lá, eu apoiaria. Fácil. Né? Mas outras multinacionais, onde eu atuei assim, em alguns mercados, né? E um deles no Brasil, em América do Sul e América do Norte. Então, assim... no meu processo de gestor, eu sempre tinha que preparar, sabe quem? O meu sucessor. Eu cresci com esta visão, preparar o meu sucessor. Hoje em dia, como eu preparo o meu sucessor? Já preparei, acho que eu já iniciei muitos bons guias, que hoje em dia alguns já têm nome, não é, que começaram comigo. Começaram como auxiliar de guiagem mesmo, em montanha, aqui na América do Sul, no Chile, aqui no Peru e no Brasil também. Tem alguns bem conhecidos, não vou citar o nome porque não combinei citar o nome, né? Então, acho que assim, me parece mais uma preocupação pontual, eu não consigo ver isso no setor, né? Vejo que surgem muitas coisas, tem surgido algumas empresas, alguns profissionais, eu não sei o grau de nível de qualidade, né? Me dá a sensação que tem muita quantidade, né? E não sei qual é realmente o grau de qualidades profissionais. Mas seria espetacular que essa quantidade virasse qualidade, né? E não só, acho que de quem oferece esses serviços, Zulu. Eu acho que você que está ouvindo a gente aqui, o praticante também ele precisa amadurecer, né? Porque o praticante surgem grandes montanistas. E para você virar um grande aventureiro, um grande trekker, um grande montanista, você precisa se aprimorar constantemente. E eu que recebo muitos pessoas que querem viajar comigo, eu percebo na hora, assim, as preocupações são muito básicas. As pessoas não têm noção. Vou te citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a suplementação, a nutrição numa trilha, ou numa expedição em montanha, ou numa corrida. Né? Qual é mais adequada? Ou seja, isso é uma coisa que você deveria ter básica. Se você corre, não é você levantar a mãozinha, sair andando, agora eu sou trekker, sou montanhista, e sair correndo. Não, é você entender os movimentos. Você treina? Não, mas você faz o quê? Eu faço corrida. Mas, você não prepara a tua musculatura, não prepara o teu corpo, né? A tua alimentação não está adequada. Fazer uma adequação nutricional às vezes é cara? Mas se você só comer o correto dentro das tuas possibilidades, já é um grande esforço. Então, esses cuidados me parecem muito básicos. Hoje você vê crianças todas acima do peso, né? Isso já começa na infância. Eu, na minha infância, eu ia acampar, né? Eu comecei acampando, né? Eu vejo você olha uma criança, estruturalmente você vê que ela não tem uma estrutura de desenvolvimento adequado, né? Ou por uma má alimentação, ou porque só vive em casa, só vive na caixa, né? É a caixa do apartamento, da casa, a caixa do carro, a caixa da escola. Ele não pisa descalço, né? Os ligamentos não têm toda aquela força, porque come Cheetos, toma Coca e por aí vai, né? É um problema que não é só exclusivo nosso, é do mundo, né? Então, assim, acho que é uma composição de fatores que criam um mercado profissional que possibilita o quê? De ter novos profissionais, novos montanistas, né? E você sabe que a nossa atividade também não é uma atividade tão barata assim, né? Tanto para o trail, tanto quanto para o montanismo. Os equipamentos são caros, os tênis são caros, né? Exige planejamento? Exige. Às vezes você não tem, e a gente discutiu esse número, lembro no outro podcast que você trouxe um dado bem interessante, que até hoje eu reflito e uso e multiplico. Né? Tem excepcionais atletas de corrida que não têm condições de se inscrever numa corrida, né?
Ou seja, poderíamos ter multiatletas que a gente não consegue investir. Mas, de repente, se você se planejar e souber procurar apoio certo, talvez isso pode melhorar e acontecer. Né? Tudo tem a ver, sabe com o quê, Zulu? Tem a ver o quanto você deseja, o quanto você quer alguma coisa na vida. Né? Essa coisa de só nascer e viver o dia a dia como se fosse, o dia passou por osmose, não dá, cara. Né? Para mim, viver é fazer a minha história, construir uma história, independente de como ela seja, sabe? Com todas as coisas que você quer e deseja, ir atrás. Né? É difícil, mas, não desiste, vai atrás, E assim, ter vontade, e ali é que eu falo, hoje em dia, como é tudo instagramável, vamos chamar, é tudo fotinho e tudo mais, você vê numa foto no Instagram, pode fazer o teste ali. Se a pessoa está muito bonita, está penteadinha, cara, essa foto foi produzida. O momento está lindo, mas produzida. Né? Agora, ver os caras que vivem o montanhismo, como eles estão sempre. Cara, é cara inchado, é olho inchado, outro assim amassado, é a barba que está saltando, é o cabelo, é a roupa suja. Ou seja, você vê que, é verdade. Né? Então, tem toda uma composição ali. Então, para surgirem novos atletas, novos montanhistas, novos corredores de trail, tem que começar primeiro em casa. Né? Começou em casa. Ter uma inspiração, quem é a primeira referência da tua vida quando você é pequeno? São teus pais. Né? Se você tem um pai que não faz isso, incentiva ele a fazer esporte. Se você é filho e seus pais fizeram esporte e você não pratica esporte, está na hora de começar a se inspirar neles e praticar esporte. Porque esporte, Zulu, não é para dizer que você é bom. Esporte é saúde. Esporte é vida. Esporte é movimento. E longevidade. Né? Não preciso assim, eu não sou médico para contar essa história. Se vier um médico aqui, ele vai te falar claramente por quê. Né? Saiu uma pesquisa recente que pessoas que têm a estrutura da cintura para baixo mais estruturada na estrutura muscular, elas vivem 10 anos a mais, ou até mais, se não me engano. Se é que eu errei o número. Ou seja, prolonga a vida. Mas por quê? O raciocínio é simples. Para você ficar em pé, esta região é a parte mais importante. Para você andar, para você se locomover, né? E não ficar sentado aí no sofá. Né? Quantidade de massa nos membros inferiores. Eu vi esses dados, esse estudo é um estudo bem interessante. Ô Fred, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. Esse retrocesso, esse atraso do Brasil em relação à cultura de montanha, vamos falar assim, não está muito ligado pelo fato da gente ter... nós temos nossas montanhas, mas elas acabam ficando longe o acesso, porque você nasceu no pé de uma montanha, né? Você, desde garoto, subia. Então, se você pegar a América do Sul, com exceção do Brasil, a maioria, eles nascem no pé da montanha. Você não acha que esse atraso, essa falta de cultura de montanha do brasileiro não está relacionada a isso também? Olha, antes disso, só para completar, eu não acho que o Brasil tem um retrocesso na evolução, né, do mercado, né, no mundo outdoor. Eu acho que pelo contrário, acho que o mercado cresceu. Porém, ele continua no mesmo estágio. Né? Mudou muito pouco. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil cresceu bastante. Para você ter uma ideia, eu já falei esse dado, eu acho que no outro programa também, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo, no trail. Se não, acho que é o país que mais cresceu no planeta, né, nos praticantes de trail. Mas mesmo assim, no praticante de trail, tem o quê? O cara só sabe correr, e olha lá. E às vezes nem sabe correr. Ele sai correndo, de qualquer jeito. Né? Mas para correr tem técnica, você sabe disso. Você é treinador, você sabe. Tem o jeito de correr, tem o jeito de pisar, tem o jeito de se impulsionar, tem o jeito de usar um bastão numa descida e numa subida. Quando eu me desgasto mais, quando eu me desgasto menos. Tem todos esses cuidados. Então, acho que assim, o fato de nós não termos montanhas nevadas e muito altas, acho que não é o problema. Ele ajuda? Facilita? Facilita quando você está grudado nela. Né? Mas se você perceber, no Brasil nós temos muitas serras. Né? Eu vou falar de novo da região de Lavras. Aliás, um grande abraço aqui, um amigo, o Johnson, deve estar me ouvindo, porque ouve teu podcast. A região, o que mais tem é serra. Uma coisa me chamou a atenção naquela região. Gente correndo de manhã. Cara, incrível gente correndo de manhã e na serra. E andando de bicicleta. Assim,
Cara, essa é uma cidade que acho que tem algumas células esportivas, né? Tudo bem, é uma cidade universitária, não sei se tem algo a ver. Mas eu acho que em termos de Brasil, Zulu, cara, nosso país é lindo demais. Nós temos de norte a sul, leste a oeste, muita beleza natural. Isso por si só já é inspirador para ser o quê? Um grande trekker, um grande corredor de trail, né? Nossas montanhas não são altas, mas nós temos montanhas, né? Temos serras, elas são tropicais, né? Eu trouxe alguns europeus um tempo atrás para cá, eles ficaram pirados na Serra Fina, porque é tão verdinha, tão bonita, que eles não acreditavam. Não tinha neve, mas tinha verde. E eles também sofreram para cruzar lá, ou seja, não foi uma coisa assim que foi fácil, entendeu? Eu acho que isso aí também tem um pouco de estigma. Acho que assim, quando eu falo de cultura de montanha, eu acho que não está no adequado, sabe? Mas eu acho que evoluiu demais desde que, de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, acho que evoluiu. Hoje você vê, quer ver um sintoma positivo disso? Né? Nas redes sociais. Quantas pessoas se institulam, né? Independente se é ego ou se não é, mas tem afinidade com o meio natural. Um monte. Perfis, empresas pequenas, né? Médio porte, pequenas, que começaram a atuar nesse mercado, também cresceu. Então, ou seja, isso faz parte da cultura de montanha, ou vamos chamar de cultura do mundo outdoor? Faz. Acho que montanha acaba sendo um segmento dentro da prática do mundo outdoor, né? O mundo outdoor, ele é amplo pela nossa natureza, e eu acho que ele tem crescido, né? O praticante do montanismo e do trail, né? As corridas de montanha têm aumentado, acho que também tem aumentado. Está no ideal? Não, não está no ideal. Né? Mas acho que pode melhorar mais. Eu acho que você e todos os participantes desse mercado, nós temos a obrigação de fomentar, a obrigação de inspirar, a obrigação de ser acessível, a obrigação de quê? De apoiar quando você vê coisas relacionadas a multiplicar esse tipo de atividade, né? Então não tem como se isentar, né? Você que é praticante de trekking, de trail, você que tem o podcast, eu que tenho podcast, eu que sou atleta, eu que tenho empresa voltada para o mundo outdoor, obrigação minha, quanto mais crescer o mercado, melhor, né? E detectou um atleta interessante, novo, apoiá-lo, né? Dar um bom conselho, né? Dar uma orientação, né? Acho que se esse cara souber ouvir... Eu sempre falo para as pessoas, quer evoluir no montanismo, né? Nas corridas? Acompanha os melhores, viaja com os melhores e cola neles, faz o que eles fazem, né? E se inspira, não copia. Tenho falado muito não copia, porque eu tenho recebido muitos pedidos de algumas coisas que me incomodam muito, eu como atleta, né? Eu quero fazer essa sequência de montanhas. Não, mas por que você quer? A minha pergunta é imediata. Por que você quer fazer? Não, porque todo mundo faz. Não, cara. Se você é um ser original, não é porque todo mundo faz. Né? Sabe o que é legal, Zulu? Chegar a uma certa idade, 50, e você olhar para trás e falar, cara, quanta história que eu fiz, quanta história eu vejo. E quando você olha para frente, você diz, quanta história ainda eu posso construir, né? Eu postei recentemente uma foto, uma brincadeira, falar, o treino de hoje é o resultado de ontem. Não, o resultado de hoje é o treino de ontem. Né? Quanto mais a gente treina, é o resultado para frente. Né? Então, acho que tem todos esses componentes ali. Né? Mas eu sou muito otimista. Eu acho que tem muito montanhista, muito corredor de trail aí escondidinho, assim, de nova geração que vai surgir ali, eu acho. Né? Vai muito da gente. E não ficar esperando de que um governo apoie o esporte, né? Para mim, meu sonho, eu falava isso com uma psicóloga, numa live, num bate-papo. Falar, meu sonho é que toda escola tivesse uma aula outdoor. Toda. Principalmente aquelas que são grudados, municípios que são grudados em serras. Você que é prefeito, você que é coordenador, você que tem uma relação com a educação, o melhor ambiente para você educar um ser humano é no meio ambiente, é propício, é harmônico. Claro, você tem que levar para esse tipo de ambiente, né? Coletividade, respeitar a natureza. A gente fala do meio ambiente hoje em dia, né, Zulu? Você quer ver um sintoma de que você não cuida do meio ambiente? Olha para você como meio ambiente. Você se cuida? Tem algo errado em você?
Então, o que você faz por você? Né? E aqui vai uma perguntinha que é muito cruel e dura, né? Que diz assim, o que você faz por você? Cara, quando você pensa e repensa, às vezes você conclui, cara, eu não faço nada por mim. Né? Então, imagina nós que não fazemos pelas crianças, que não levamos as crianças para a natureza. E não é porque eu tenho uma boa condição social, tenho uma boa condição financeira, que eu levo meus filhos de carro, vou para, sei lá, os lugares mais conhecidos aí. Não! Leva para nadar, leva para pisar na areia, leva para lugares diferentes. Né? Uma outra pergunta, né? Qual foi a última vez que você fez algo novo realmente? E tem uma outra pergunta, a terceira, hoje estou bom de pergunta. Cara, tem uma pergunta que eu usei muito, praticava muito em dinâmicas, né, de treinamento de empresa. A pergunta é simples. Né? Por que você trabalha? Primeiro você diz, não, eu trabalho porque eu ganho dinheiro, porque não sei o quê, porque aquilo ali, aquilo aqui. Não, repete de novo a pergunta para você, olhando nos olhos. Por que você trabalha? De novo. Cara, chega uma hora que você fala, cara, eu não preciso trabalhar quanto eu trabalho. Né? E não preciso ganhar tanto quanto eu... Qual é o meu custo de vida? Né? Então, tem uma outra pergunta. É a quarta e a última, prometo. Pode ficar à vontade aí. Quantas vezes no dia você pensa em você, Zulu? Isso aí para você e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Quantas vezes você pensa realmente na tua essência em você durante o dia? Cara, você conclui que às vezes você nem pensa. Tem uma pesquisa que diz que é menos de 30 segundos. E isso 1% da sociedade no mundo. A maior parte não pensa nela. Ela acorda, come, vive o dia fazendo coisas e não pensando nela. Fazendo para os outros. Não é só fazendo para os outros. É pensar em você mesmo. Você não pensa em você, cara. Né? O que você curte. Não é o que você curte, eu gosto. É na tua essência. Você não, é muito pouco. Não pode. Você não pode nascer na Terra e achar que isso é vida. Não é, não é. A vida é muito maior que isso. E aí se misturam os sonhos, né, que a gente vem falando. Os desejos, o que eu quero, né? Fazer história. Como eu faço história? Cara, às vezes você não precisa ser ir pro Everest para você estar no topo do mundo ou topo da América para dizer que você é bom, que você é competente, que você é demais. Não, cara. Não. Tem montanhas menores que exigem muito mais do que um Everest ou uma Aconcagua, que também são relevantes, né? Isso é um bom aprendizado, um paralelo, uma metáfora para a vida, para o dia a dia, né? Já que você falou de metáfora, e eu adoro o Pablo Neruda, chileno. Sim. Né? Companheiro seu, qual que foi o seu grande Everest nesses anos de caminhada na montanha? Cara, eu não quero ser demagogo com isso. Eu acho que eu tenho um leque gigante de montanhas. Eu acho que o meu grande desafio, Zulu, por incrível que pareça, nunca foi uma montanha. Você sabe que desde moleque eu sempre fui muito destemido. E não é porque isso não é uma vantagem. Às vezes eu até reflito se não era uma inconsequência minha. Sabe? Essa coisa da coragem e tudo mais, para alguns é inconsequência, eu acho, às vezes. Eu achava que eu podia tudo. Não sei se porque eu fui criado no sim, né? Então, e nunca me falaram, olha, você não consegue. Então, nunca fui aprendendo com o tempo a pisar diferente. Eu acho que eu pisei diferente quando tive minha filha, né? Aí eu acho que comecei a pisar diferente, mas é uma questão de me poupar, né? Mas eu acho que o meu grande Everest, mesmo, o Zulu, cara, é longevidade, cara. E meu pai morreu muito cedo, né? Morreu com 59 anos. Né? Uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas por alguns motivos de saúde não deu certo. Né? Eu quero passar dos 59. Quero ver até os 70, 80, quem sabe 90. Pô, se eu bater os 100, beleza. Por isso que eu treino todo dia. Né? Eu pensando nisso, pode ser que dê algo... Não, pode ser, mas você faz teu papel. Então, meu grande Everest... Acho que é a minha longevidade, me cuidar, a minha saúde, né? Eu tenho, assim, um leque de montanhas que pode ser que eu não chamaria que foi meu Everest, né? Esse comparativo eu até não gosto muito, se você me permite, mas eu acho que tem montanhas que são cabreiras, são difíceis, são intimistas, né? Recentemente saiu uma matéria, por exemplo, no Mar Molejo, que morreram 3 argentinos, né? E uma pena,
né? Uma montanha muito emblemática, é um vulcão já extinto, né? Já estourou sua cratera, já foi um vulcão ativo, mas ele quebrou e ele fica na fronteira Chile-Argentina. Mas é uma montanha extremamente intimista, ela é muito isolada, você passa horas com você, mesmo que você esteja em grupo, porque não tem nada ao redor, né? E tudo está longe. Então exige planejamento, exige cuidado, exige uma série de coisas. E um lugar que eu já tive, tem mais de 10 cumes lá. Já levei muitos brasileiros lá, né? Então, assim, o que é um Everest para alguém não é um Everest para o outro, né? Então, assim, isso é relativo, né? Tem montanhas que você gosta. Cita algumas preferidas. Eu gosto muito do Toco de Ararro. Eu acho o paredão do Toco de Ararro é muito emblemático. O Huascarán é um cume excepcional. É absurdo, né? É porque se mistura aí o medo, o perigoso, o desafiador, né? Cumes com beleza incrível. Gosto muito do Chopicalque. Tem um 360 lindo. O Pisco, que nem é tão alto, tem um 5.750, é maravilhoso na Cordilheira Blanca, porque é praticamente um anfiteatro. Você chega nele, né, e você tem uma visão de lendas, né, montanhas lendárias da América do Sul, né? E para quem não sabe, a maior parte que vai para o Everest, uma boa parte vem para a Cordilheira Blanca antes, né, que é no Peru. Por quê? Porque tem montanhas muito técnicas, né? Por exemplo, você vê o Plomo no Chile, né? Eu utilizo muito Plomo. O Plomo é considerado uma montanha sagrada para os incas, né? Eles chamavam de Apo, né? É aquela montanha senhor das coisas, né? É vista de Santiago. Você chegou em Santiago, você olhou para cima, você vê lá o Plomo, né? Só que é uma montanha interessante. É uma montanha que, assim, para iniciar brasileiros, é perfeita. Está perto de Santiago, né? Eu consigo mover uma logística rápida, né? No caso de uma emergência, né? Mas o principal, o cume dele é lindo demais, porque você tem um outro anfiteatro. Você vê o Aconcagua, você vê o Juncal, você vê o Tupungato, você vê o São José, você vê o Marmolejo, você vê a pré-cordilheira. Ou seja, você está rodeado. Você teve, acho que até o Pio Kennedy, acho que também você vê, né? Ou seja, é um leque de montanhas que você olha aqui e fala, não, eu quero mais. Ir para montanhas assim são lindas, né? É legal, estar no topo do mundo, estar no topo da América, sem dúvida. São experiências excepcionais. Mas eu acho que assim, avalia sempre o que você perguntou, qual é o teu Everest, né? Como chama lá o jornalista? Na verdade, é uma metáfora em relação à vida. Qual que foi o grande Everest durante a sua vida. Não exatamente uma montanha. É verdade, você tem razão. Eu acho que a minha metáfora ali, Zulu, é a minha longevidade, cara. Eu consegui cada vez mais chegar... eu quero chegar aos 60, perfeito. Eu quero chegar aos 70, melhor ainda. 80, 90, perfeito, né? Fred, a vida, ela é uma montanha. Eu estou fazendo essa afirmação, não sei se você concorda. Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço de subir uma alta montanha. Preferem ficar aqui embaixo, na base. A gente faz essa metáfora novamente porque você falou que a gente não pode passar por essa vida e somente ficar esperando os minutos passarem. A gente precisa não somente sobreviver, a gente precisa viver de forma digna. E para subir uma grande montanha da metáfora da vida, você precisa se preparar, você precisa treinar. Como você disse, o resultado de hoje foi o treino de ontem. Mas por que a gente olha para tantas pessoas que preferem ficar olhando para o relógio, o tempo somente passando? Eu acho que assim, eu gosto muito dessa brincadeira, encarar a vida como uma montanha. E, de certa maneira, eu faço isso, né? Uma questão de filosofia de vida e viver isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que não necessariamente é uma montanha. Eu acho que para a vida ser relevante, as pessoas têm que se cercarem de pessoas relevantes. E pessoas relevantes que tenham sabedoria, que tenham, sabe, conhecimento, né? Que tenham princípios que te impulsionem sempre para o melhor, ou algo melhor, né? E não é agora de adulto, é desde pequeno,
né? Quando você está cercado desse ambiente, ele propicia você uma evolução. Se é como uma montanha ou como uma alta montanha, tanto faz. Eu acho que assim, desde que a vida seja relevante para você, né? Você se cuidar para isso. Se você gosta de viver, né? Se você gosta de... Você vai querer viver muitas coisas. Você vai querer passar por ela e que tudo, cada segundinho dela, seja especial, seja diferente, seja produtivo, né? Tem algumas práticas simples, né? Eu falo, pô, você acordou no dia, você fez algo relevante hoje? Você deu um sorriso? Você fez alguém sorrir hoje? Você ajudou alguém de alguma maneira? Né? A meta diária é essa. Para mim, eu coloco para mim, né? Tem uma outra, né? Pô, evite reclamar durante o dia, né? É difícil, cara. É difícil não reclamar durante o dia. Nunca pensei que fosse tão difícil. Eu praticando isso já faz um tempo, já melhorei bastante, né? Mas é difícil. Ter uma vida relevante tem muito a ver com o teu grau de desejo, teu grau de sonho, teu grau de intenções na vida, né? E outra, eu acho que tudo isso tem a ver com uma outra coisa mais básica ainda. O quanto você se conhece, né, Zulu? Eu acho que se você se conhece, você se entende, você entende o que você quer, o que você deseja, né? Eu acho que a partir desses pensamentos, cara, se você vai encarar a vida como uma montanha, ótimo. Se você vai encarar a vida como um oceano, como um rio, ou como um veleiro que navega o planeta, ou como uma bike, ou como um tênis, né? Um tênis de corrida. A minha vida é uma corrida, né? Eu quero conhecer o mundo através da corrida, né? Se você acha que você tem essa base, esse pilar, não tem como, você vai querer viver, né? Eu conheço pessoas de 70 anos, cara, tem sonhos absurdos ainda. Você fala, como uma pessoa de 70 anos tem mais sonhos que uma pessoa de 20? Uma porque talvez ela viveu, e viveu coisas relevantes, né? E ela quer mais, porque ela sabe que cada minutinho, cada segundinho vale muito, né? Na Patagônia a gente tem um ditado que a gente diz, hay que luchar até o último suspiro. Tem que lutar até o último suspiro. Quando não der mais, beleza, faz parte. Mas eu fiz até o meu último segundinho, o máximo, né? Então, acho que assim, a metáfora da montanha se aplica para o mar, se aplica para a corrida, se aplica para bike, se aplica para qualquer atividade de vida, né? E é muito legal você criar este raciocínio. Eu acho que esse mecanismo que você citou é um grande impulsionador de você querer mais, né? Eu fiz essa pergunta porque sempre que eu penso em grandes provas, em grandes montanhas, eu sei que a preparação tem que ser maior. A dedicação, o foco, o acordar mais cedo, se alimentar bem, cuidar da hidratação, cuidar do seu próprio corpo, cuidar de você, né? Então a gente percebe que em alguns momentos a gente acaba fazendo algumas escolhas que podemos dizer que é mais confortável. Deixa a gente numa zona mais tranquila, justamente por não querer sair da zona de conforto, né? Todo mundo fala, qual que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquela que você acorda e faz sempre a mesma coisa e não quer se desafiar. Eu acho que em algum momento da vida a gente precisa se desafiar. E cada vez mais, Fred, a gente percebe que as pessoas têm ficado doentes, não só fisicamente, mas mentalmente também. E isso é a falta da atividade, do movimento. E sempre que eu penso em grande montanha, penso nos montanhistas, eu fico lendo alguns livros, vendo algumas coisas, eu penso, esse cara fisicamente, essa mulher fisicamente é muito forte, mas mentalmente é um espetáculo, não é verdade? Olha, eu vou te falar uma coisa, a saúde mental tem ficado muito na minha pauta. Né? Muito, mas muito, já há muitos anos. Né? Pelo que eu vejo, principalmente. Eu lido com isso. Né? Quando você levar alguém para a montanha, ela tem dificuldades. Às vezes, o físico é o de menos, porque o cara vai lá e treina. E se prepara, o cara chega em condições. Né? Se o cara não chegar em condições, é porque ele não se dedicou. Mas o mental, às vezes o cara é um excepcional, tem um físico maravilhoso, tudo perfeito, mas a saúde mental dele destrói ele. Eu tive um case... Né? Não só uma vez, mas esse ano aconteceu comigo. 2 pessoas desistiram no meio de uma expedição, mas era nitidamente mental. Estavam ótimas. Não tinha problema de nada, de aclimatação, de nada. Mas aí você
não tem que insistir. Você tem que saber entender o que acontece com essa pessoa. Porque é um ser humano. E a gente não é infalível. Né? Eu falo também que está em pauta porque eu uso muito para mim. Né? Eu acho que o preparo mental que a gente tem como montanhista, ele é exposto cotidianamente quando a gente está no ambiente natural, lá em cima, né? ou nesse ambiente, de maneira muito forte. A gente repete muito tempo situações que, quando aparecem, elas estão dentro de um controle, vamos chamar assim. Né? O que mais me faz mal hoje em dia na minha saúde mental, de maneira geral, é a rede social. Né? Para mim, rede social, ele tira o contato do ser humano. Para mim, o contato, eu adoro ir treinar, adoro a academia, porque esbarro em pessoas. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de interagir com as pessoas, né? Entendê-las. Né? Então, assim, falo rede social, porque rede social é nítido para mim ali que aquilo lá não é exatamente o que aparece. E eu vejo como pessoas sofrem por isso. Eu vejo porque eu esbarro. Eu dou treinamento, eu dou palestra, as pessoas comentam comigo. Né? Eu tenho filhos, eu vejo jovens e eu vejo como aquilo cria situações comparativas que não são reais. As ansiedades que cria. Né? Que no meio natural a gente se conecta na natureza porque você é a natureza. Toda a composição tua, né? Ela está no universo. A composição fisioquímica tua está no universo. É por isso que a gente se conecta na natureza quando está lá. Não é porque a magia, ai meu Deus, como sou ser humano, eu sou mais capaz porque me conecto. Não. É você estar no teu habitat. Você viver na cidade, onde tudo concretizado numa caixa de concreto, não tem como ter harmonia. Onde você vai para consumir, tudo é consumo. É legal consumir. Mas se você não consome, lembra que eu falei agora há pouco, se enxerga como um meio ambiente? Essas coisas afetam o teu meio ambiente. Se o teu meio ambiente está afetado, tem algo errado. Né? Então, a saúde mental, para mim, eu falo assim, tem uma coisa que eu gosto de usar muito para estudar. Não deixe de treinar. Não deixe de praticar atividade física. É provado. Quando você vai se exercita, as substâncias que são geradas, elas te deixam bem. Eu nunca vi alguém que gosta de treinar ou que não está legal, quando sai de lá e treinou, se dedicou, sair arrependido. Eu falo, o dia que eu estou mais chateado, deu tudo errado, eu vou treinar. Porque eu sei que quando eu sair de lá, eu vou estar melhor. E eu saio melhor de lá. Então, assim, esses cuidados têm que ser refletidos, sim. O esporte colabora demais. O trekking, o trail, a bike, né? Todos os esportes outdoor, eles te propiciam esse prazer, esse lazer. E eu tenho uma coisa que é muito legal que eu tenho percebido, Zulu. Cada vez mais pessoas de 50 anos para cima, né? Elas estão mais felizes em termos de consigo, descompromissadas com algumas coisas e praticando esportes outdoor. Cada vez mais. Muito mais do que jovens. Né? Então, assim, vale a reflexão, excelente pergunta, né? E vale para quem está ouvindo repensar e levar esse assunto para as suas rodas sociais e conversar. Né? Saúde mental é fundamental. A gente vive um período que é considerado o período da alta ansiedade. E aí se mistura com várias outras coisas. Altas depressões. E são assuntos seríssimos, né? É verdade. Depressão é uma coisa seríssima. Né? Ele precisa ser encarado com cuidado, é delicado. Né? Com bons profissionais, um bom acompanhamento. E às vezes, sabe o que é? Dentro de todos esses componentes, a natureza vem, ajuda e salva. Né? Tem médico que receita natureza para algumas pessoas. Sim. Né? Quem é que para numa praça ou num parque e fica somente quietinho, só observando? Com certeza tem pessoas, mas uma boa parte não faz isso. Tem pessoas que não conseguem ficar sem consumir nada. Faz um teste. Fica um dia sem consumir nada, comprar nada.
Quando a gente está na montanha, a gente não compra, né? Porque a gente já comprou a viagem, tá lá, se diverte, dá risada, conta piada. Aquelas piadas de quinta série que são ótimas, né? São os que mais deixam a gente feliz, né? Cara, é muito legal, é muito top. E quando vai cozinhar, então, senta todo mundo à noite, faz uma roda e a gente prepara a comida junto. Cara, isso daí é praticamente o que a gente fazia quando era criança. Uma terapia. Uma terapia, né? Legal. Fred, o papo com você sempre é muito bom, sempre um aprendizado ímpar, né? Estar conversando com você. Mas a hora sempre avança. E avança rápido. Ô Fred, eu queria que você falasse um pouco da sua empresa, falasse quem são as pessoas que podem, né, fazer alta montanha, montanha não tão alta, né, média montanha. Quem são essas pessoas que podem praticar e como elas fazem para te encontrar? E deixa uma palavra aí para quem está assistindo e ouvindo você. Olha, bom, é um prazer estar aqui, né? Estou à disposição sempre. É muito gratificante participar de um programa desse, um podcast. E que bom que é do mundo outdoor, que é muito bom ainda que está escrito montanha nele. Né? Não deixe de ouvir, multiplique, repasse, né? Eu acho que assim, as pessoas... Vou falar das pessoas que viajam comigo, né? E baseado nisso, dizer essas pessoas podem. Eu já levei desde jovem, adolescente, de 12 anos para cima, até os 18, junto com o pai, né? A partir dos 18, sim, aí independente, né? Mas até 70 anos, pessoas que viajaram comigo. O que elas tinham em comum? Primeiro, amor à vida. Segundo, amam a natureza. Se é praia, se é montanha, tanto faz, né? Mas uma boa parte, a maior parte, gosta de estar na montanha, né? E quer se possibilitar para isso. E elas que me procuram. Então, assim, independente das faixas etárias, a maior parte que viaja comigo está entre 35 e 45 anos. E dos 45 até os 55 anos é uma fatia gigante. Você vai falar, por quê, Fred? Olha, por um motivo. Primeiro, acho que existe uma estabilidade emocional melhor. Algumas até social e financeira. Mas o que pega para mim é o emocional. Elas estão muito seguras de si. Então, quando elas querem, aceitam um desafio, elas procuram alguém que tenha competência, tenha qualidade que possibilite isso. Aí que eu entro, né? Então, para este público, eu diria para você, dos 12 aos 70, gosta da vida e gosta de natureza e montanha, vem comigo, né? Me achar é muito fácil. fredduclerc.com.br ou coloca meu nome, né? Fred Duclerc, como está escrito aqui, né? No Google, vai aparecer tudo. Tudo que é rede social é meu site. Quer me conhecer no LinkedIn? Me adiciona no LinkedIn. Tem toda a minha história lá, né? Outras coisas que eu realizo, Zulu, eu dou treinamento, né? Eu dou palestras para o mundo corporativo, né? Em 2024 eu devo iniciar os cursos voltados para o mundo outdoor, né? Curso de técnicas invernais que eu devo fazer no Chile. Vou fazer um curso voltado para guias e futuros guias, né? Com 2 conteúdos diferentes. Um é mais técnico, voltado para a atividade, e o outro, uma coisa muito interessante, Zulu, que a maioria das pessoas não sabe fazer, né? O cuidado da imagem, o aspecto pessoal, o marketing pessoal, como buscar um apoio, como ser mais profissional para o mercado, né? E como saber solicitar um apoio a marcas, né, no mercado. Eu acho isso muito carente. Eu acho que isso é um passo para o nosso mercado, para ele ficar fomentado e principalmente para se tornar um pouco mais profissional, né? Alta montanha, se você é uma pessoa que já tem experiências em travessias, né, já é um perfil encaminhado para iniciar em alta montanha. Eu gosto de iniciar no Plomo, no Chile, né, porque é simples, perto da cidade, saída de escape é fácil, né? A gente tem uma estrutura melhor do que montanhas muito isoladas para iniciar, né? Você vai para montanhas muito isoladas para iniciar, fica no risco, né? Santiago é uma cidade estruturada, uma das mais estruturadas da América, né? Então, assim, por isso que eu levo. Então, iniciar brasileiros é um dos meus trabalhos desde que eu comecei no Brasil, né? Então, tem todo um componente ali. Me acha aí nas redes sociais, no Instagram, Fred Duclerc Expedição.
E nas outras redes sociais também você me acha com o mesmo nome. No LinkedIn, no Facebook. Tá bom, pessoal? É isso. E te agradecer, né, pela oportunidade. Eu tô aqui sempre à disposição. E você esqueceu do melhor podcast. Não vai falar dele? Eu vou falar do Reset Humano, vou reatar. É irmão, é primo do Na Montanha, né? Ou seja, tem muita afinidade, né? Eu acho que sabe qual a maior afinidade entre os dois podcasts? Que os dois mentores, os dois donos são muito originais, não tem essa de fazer tipo, não tem essa de querer fazer bonito, pode errar também, errar é humano, faz parte, é só não insistir no erro, né? É verdade. Mas eu acho que tem originalidade. O que mais falta no ser humano, Zulu, hoje em dia, pra mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, não quero ser nada, é falta de originalidade. Parem de copiar os outros, seja você, né? E acho que isso... E se você me permite, agradecer as pessoas que me apoiam, né? Com certeza. Entendeu? Colômbia que sempre me apoia, sempre perto de mim, já há alguns anos, já há uns 5 anos, indo para o 6º ano juntos, né? A Chorus Brasil... Né? Esse relógio multiesportivo é excepcional. O Walter teve aqui. O Walter é excepcional, né? Ou seja, sempre um bom papo, uma pessoa com uma visão do mundo andor muito legal. Ou seja, tem, Mundo Terra, que é um grande parceiro. Aliás, parabéns, Mundo Terra, fez 24 anos. Tive com eles numa das festas, quando fez 20 anos, cara. É muito legal ver parcerias desse tipo. Eu, pelo menos, estou há 20 anos nessa parceria. Né? Quero aqui deixar um abraço também à Spot, né? A Aztec, a Deuter. Cara, andei com Deuter pela América inteira. Né? Já usei várias... Fui atleta de outras marcas, já usei outras mochilas, mas Deuter para mim é Deuter. Não tem jeito. Né? Camelback. E aí, um abraço também para Nepal Montanismo, que é um grande parceiro também meu. Né? Sempre juntos, ou seja, é isso. Legal. Eu quero saber de você agora, qual é o local que nós iremos gravar o episódio 100? Eu acho que aí é um segredo, né? Não sei se é bom revelar agora. Na verdade, tem opções, né? Vai fazer 100 episódios no meio do ano, né? Então, acho que a gente pode escolher alguma montanha bem icônica, bem diferente. E, de repente, por que não, hein? A gente pode chamar algumas pessoas para assistir o podcast. Com certeza. Sabe? Vamos estar lá, vamos gravar lá. Quem quiser participar, ao mesmo tempo a gente pode dar uma palestra, fazer um bate-papo, algo do gênero. Sabe uma coisa que eu gosto demais, e eu gosto demais para... Faço isso no Reset Humano. Agora, na próxima versão, vou levar para o YouTube. É o quê? Fazer rodas. Rodas são excepcionais para fazerem crescer as pessoas, debater. O que menos as pessoas fazem é debater. E tudo bem se você não tem a razão, mas debater, ou seja, a razão é debater. É interagir, né? Porque o grupo cresce e o montanismo cresce, o trail, né? O mundo outdoor cresce, né, Zulu? Tá aí uma ideia, a gente pode fazer isso no episódio 100. Combinado. Tá bom? Obrigado, cara. Obrigado de coração, cara. Fred, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por tanto, né, que você tem feito aí pelo mundo das montanhas e também pelo podcast Na Montanha. Você é uma pessoa sensacional, fantástica e torço cada vez mais para que você tenha muito sucesso. Para quem ainda não escutou o Reset Humano, escute que é algo sensacional. Ele falou para não copiar, mas eu tive uma tentação de querer copiar aquela música que ele coloca de introdução. É sensacional o podcast Reset Humano. É um dos que eu mais escuto, junto com o Ultralado, do Roger da Rio Grande, né? Então, eu acho que é uma retribuição também por tudo que vocês têm feito. Só queria agradecer a um grupo que, para mim, tem sido um dos grandes parceiros dos últimos anos, né, que é o Grupo Calais, que é a Dr. Shape, né, que cuida do meu aspecto nutricional, né, e suplementação esportiva. Onde? Na montanha. Lógico, não pode esquecer dos parceiros, jamais. Pessoal, lembrando que esse podcast é um oferecimento de inscrições da Extremes, a sua plataforma do seu grande desafio, né? E até a próxima, valeu? Obrigado, pessoal. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com.
eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelos esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom NAMONTANHA10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.